Quantos estão com expectativa de ouvir Deus falar essa noite? Levante sua mão. Quantos creem que uma palavra que Deus libera essa noite pode mudar toda a tua história? Quantos creem nisso? Eu quero orar com você. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, nessa noite eu quero compartilhar coisas que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu creio que não depende de mim, Pai, mas da tua vida fluindo através de mim. Por isso eu oro para que toda resistência caia por terra, toda frieza, todo cansaço, que tudo isso seja deixado de lado, para que o Senhor possa fluir com liberdade nesse lugar, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que hoje é noite de salvação na tua casa. Eu declaro em nome de Jesus que hoje é noite de restauração e de sermos cheios da tua vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Bom, estou muito feliz com aquilo que Deus vai fazer essa noite. Eu creio que hoje Deus vai trazer para nós despertamento. Quantos creem nisso, digam amém. E eu quero pregar hoje sobre posicionamento. Porque eu creio que posicionamento é uma coisa que pode mudar completamente a nossa história, pode mudar completamente a nossa caminhada com Deus, pode mudar completamente a tua semana e pode mudar o teu ano inteiro de 2017. Porque dependendo de como você se posiciona, isso influencia diretamente naquilo que você vai experimentar em Deus. Você sabia que a maior parte das frustrações que a gente tem na nossa caminhada com Deus não é porque nos faltou fé ou expectativa que Ele pode fazer? Mas é porque muitas vezes nós cremos que Ele pode fazer, mas a gente nem sempre se posiciona em relação a isso. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu li de um pastor chamado Urwin, e ele falou exatamente sobre posicionamento, e isso me impactou demais. Preste atenção nisso. Ele diz o seguinte: nós questionamos porque Deus não nos dá as oportunidades que tanto esperamos, enquanto Ele nos questiona porque nós escolhemos não nos preparar para as oportunidades que Ele deseja colocar diante de nós. A maior tragédia é viver uma vida inteira esperando por um momento, ao invés de viver uma vida se preparando para quando esse momento chegar. Deixa eu repetir isso, porque eu creio que isso vai gerar vida dentro de algumas pessoas aqui. Preste atenção nisso. A maior tragédia é viver a vida inteira esperando por um momento, ao invés de viver se preparando para quando esse momento chegar. Meu irmão, na vida de José, aquilo que Deus prometeu não dependeu de nada mais do que uma coisa chamada processo. José não ficou lamentando porque a promessa e o sonho que ele recebeu não havia se cumprido. José se preparou para quando o momento que Deus havia prometido se cumprisse. Se a gente for analisar cada herói da fé, se a gente for analisar todas as pessoas que marcaram a história através da Bíblia, inclusive o próprio Jesus, todos eles enfrentaram algo chamado processo. Jesus não ficou aguardando que algo se manifestasse, mas ele se preparou para quando fosse chegada a hora. Jesus vai ser batizado e João chega ao ponto de tentar poupá-lo e falar: quem sou eu para batizar? E Jesus diz: ei João, peraí, é necessário que isso aconteça. Pedro tenta poupar Jesus da cruz e Jesus o repreende porque ele crê e ele entende que era necessário que aquilo acontecesse. Jesus, ele não jogava dados, ele não esperava o acaso, mas ele se preparou até o momento em que naquela cruz ele declarou: está consumado. Quando Jesus declara está consumado, ele está dizendo: se cumpriu todo o propósito pelo qual eu vim. Tem alguém que está entendendo isso? Diga amém. Sabe, tem uma lenda na Itália que eu acho ela interessante demais e tem tudo a ver com isso. É só uma historinha. Tem uma lenda na Itália que diz que um homem, todos os dias, chegava diante de uma estátua de um santo e ele ficava implorando: por favor, me ajude para ganhar na loteria. Por favor, me ajuda a ganhar na loteria. E aquele homem ele implorava, e aquele homem ele chorava, e aquele homem ficava todos os dias suplicando, até que um dia aquela estátua não aguentou mais, ela tomou vida e falou: ei, por favor, eu te imploro, compra um bilhete. Essa história é engraçadinha, talvez alguns possam estar se perguntando: pastor, já foi na Itália? Não, nunca fui na Itália. Eu vi isso num filme da Julia Roberts, mas é conhecimento geral, ok? Conhecimento geral, irmão. É interessante porque às vezes a gente está clamando para que a chuva venha, só que ela não vem porque nós não aramos o campo ainda. Meu irmão, se você clama para que a chuva venha e você não preparou o campo, a chuva para você significa destruir tudo que você tem. Senhor, por que a chuva não vem? E Deus está falando: filho, por que você não prepara a terra? Porque se eu envio chuvas sem medidas sobre você, eu destruo tudo que você construiu até hoje.
A gente canta, ei, Senhor, vem com um vento de poder vem sobre nós. Você sabe o que significa vento de poder? Existe uma diferença entre Deus se revelar como vento de poder e Deus se revelar como brisa suave. Porque quando Ele vem como brisa, Ele traz renovo, mas Ele, quando vem como vento de poder, Ele remove estruturas que Ele não colocou. Declarar vento de poder vem sobre nós, você está dizendo, Senhor, retira tudo aquilo que não foi o Senhor que colocou. Meu irmão, você sabia que quando um vento forte vier, pode levar talvez relacionamentos que você está construindo há algum tempo? Quando o vento forte de Deus vem, pode destruir projetos e sonhos que você está durante muito tempo construindo. Pastor, mas isso parece ruim? Não, não é, porque o maior fracasso que um homem pode ter é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Vem sobre nós, Senhor, como vento de poder. Ok, filho, então se prepara, porque eu vou mudar tudo na tua história. Tem alguém que está entendendo isso? Diga amém. Meu irmão, eu quero falar sobre posicionamento, porque eu creio que o seu posicionamento determina os seus limites. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Então o que vai limitar a tua caminhada? É o teu posicionamento. Você pode declarar isso comigo? Diga, o meu posicionamento determina os meus limites. Você quer ver? Eu vou te dar alguns exemplos. A palavra, ela tem vários momentos, passagens em que Deus libera sobre nós promessas, passagens em que Deus libera sobre nós bênçãos, mas Ele impõe algumas condições. Eu vou te dar alguns exemplos. 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e eu sararei a sua terra. Preste atenção nisso. Deus está prometendo para nós cura, renovo, restauração, mas tem uma condição: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e clamar. Sabe, às vezes a gente está perguntando por que o renovo não veio. E talvez Deus esteja perguntando por que o seu clamor não chegou a mim ainda. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus está dizendo, se vocês fizerem isso, eu vou fazer isso. Se vocês fizerem a sua parte, eu vou fazer a minha parte. Ei, mas peraí, eu aprendi durante a minha vida inteira que no Evangelho não há troca. Não, meu irmão, no Evangelho a dinâmica é diferente. E a gente não está falando de troca, a gente está falando de posicionamento. Porque se eu não me posicionar, promessas que Deus fez nunca vão se cumprir. Não é porque Ele deixou de ser fiel ou deixou de ser Deus, é porque eu não estava preparado para receber o que Ele queria derramar sobre mim. Você quer outro exemplo? Lucas 24:49 diz, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até que venha sobre vós revestimento de poder. Jesus está dizendo, olha, eu liberei sobre vocês a promessa do meu Pai, vocês serão cheios do Espírito Santo, mas tem uma condição, permaneçam. Você quer outro exemplo? Jeremias 29:13 diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês querem mais algum exemplo? Quantos estão entendendo essa palavra? Digam amém. Marcos 11:23 diz, eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e se atire no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Pastor, qual que é a condição nesse trecho aqui que eu não entendi? Não duvidar. Se você crer, declarar, mas tem uma condição, não duvidar. Porque é muito fácil a gente instigar a fé do povo para declarar coisas que você até acredita que podem acontecer. O problema não é só você acreditar que pode acontecer. O problema é quando no meio do processo você começa a duvidar se vai acontecer. Você sai daqui numa atmosfera de fé, os louvores são maravilhosos, tem uma unção fresca sendo liberada desse altar, tem uma palavra de fé sendo gerada no teu coração, só que durante a semana não tem um pastor para ministrar sobre o que você ouviu na terça-feira. Durante a semana, enquanto os problemas vêm, não tem uma trilha sonora tocando no meu pídio, e aí a grande questão é, até que ponto eu confio naquilo que eu declarei, que Ele pode fazer? Meu irmão, eu compartilhei sobre isso, acho que foi sábado no Next Rio. A maior dificuldade de Noé não foi construir a arca. Eu creio que o maior desafio de Noé foi continuar acreditando numa direção que Deus deu, depois de décadas sem nada acontecer. Ei, preste atenção, olha para mim. Você já parou para pensar na fé de Noé? Noé ouviu de Deus uma vez uma direção, e ele permaneceu firme durante dezenas de anos. A gente recebe dezenas de vezes a direção de Deus, mas às vezes se distancia por causa de uma crise.
Posicionamento é o que determina os seus limites. Você pode declarar isso comigo? Diga: o meu posicionamento determina os meus limites. Mateus 10:32 diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você sabe o que acontece quando a gente faz o convite, todo final de culto aqui nessa igreja, e dezenas de pessoas vêm aqui à frente? Eles estão cumprindo essa palavra que Deus liberou. Jesus diz em Mateus 10:32 o seguinte: olha, eu vim por você, eu morri no seu lugar, mas você só precisa fazer uma coisa: me confessa diante dos homens, para que eu possa confessar você diante do Pai. Existem condições para a salvação. Nós somos salvos por graça mediante a fé, mas você precisa declarar para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir: eu tenho um dono e se chama Jesus. Posicionamento. Você quer outro exemplo? João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você pode declarar isso comigo? Diga: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, diga: pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você sabe por que eu vejo que a gente enfrenta crises no cumprimento dessa palavra? É porque a Bíblia está dizendo para nós o seguinte: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês. Preste atenção nisso. Só dá para permanecer algo em mim que já tenha chegado a mim. A palavra só permanece naqueles que já a receberam. O problema é que a gente crê na segunda parte dessa palavra que diz: pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E tem muita gente esperneando e não está entendendo porque não aconteceu. É porque a palavra ainda não chegou. Toda promessa é condicionada à liberação de uma palavra. Você libera uma palavra, mas você precisa ter ela dentro de você. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. É por isso que 1 Pedro 2,9 diz que agora vocês são sacerdócio real. Ou seja, existe sobre vocês unção para ministrar, declarar, profetizar e gerar coisas que não existem. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Então entenda, para que um sacerdote ministre algo com autoridade, precisa antes ter sido gerado através da palavra. Por isso a Bíblia está dizendo: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Vocês estão comigo, gente? Diga amém. Marcos 9:21, olha que incrível isso. Marcos 9:21 fala de Jesus andando no meio do povo e chega um pai desesperado, porque o filho dele tem tido manifestações de demônio durante muito tempo. Durante anos acompanha o menino. Marcos 9:21 diz o seguinte: então Jesus chega para o pai do menino e pergunta: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e o espírito tem lançado na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Você sabe qual a resposta de Jesus para esse homem? Jesus diz: se podes. Esse homem está chegando diante do verbo que se fez carne, o próprio Deus, sobrenaturalmente homem, sobrenaturalmente Deus, e está falando: ei, Deus, se você pode fazer alguma coisa, liberta o meu filho. A pergunta de Jesus é: se podes? Tudo é possível que crê. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Talvez alguns entraram aqui e você veio buscando na igreja uma possibilidade. Preste atenção nisso. Eu vou naquele culto porque pode ser que Deus faça alguma coisa. Eu vou naquele culto porque pode ser que Deus mude a minha história. Eu vou naquele culto porque pode ser que eu receba uma palavra. Eu vou naquele culto porque pode ser que Deus faça algo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você veio nesse culto, não pode ser que alguma coisa vai acontecer. Já está acontecendo. A palavra diz que enquanto Jesus ministrava, enquanto Jesus ensinava, pessoas eram curadas só porque ele liberava a palavra. Ei, existe vida sendo liberada nessa noite. Quantos creem? Quantos recebem isso em nome de Jesus? Essa palavra tem poder não por conta do sermão que eu preparei, mas porque o próprio Deus ministrou. Existe vida de Deus fluindo através de você. Então entenda, a questão não é se Deus pode fazer, porque a palavra diz que para todas as promessas que Ele liberou, nós já temos dele o sim e o amém. Meu irmão, Deus não só desejou fazer, como Ele vai fazer. Pastor, o que eu preciso para viver então o milagre? Se posicione e não duvide. Vocês estão comigo? Diga amém. A fé não é passiva, meu irmão.
Não confunda isso, a fé não é passiva. A fé vai te convidar a viver uma vida de aventura. A fé vai te convidar a viver uma vida de impossibilidades. Porque se você não está usando a sua fé para coisas impossíveis, você não está usando a sua fé. Não confunda pensamento positivo com fé. Você sabe qual a diferença? Pensamento positivo é o seguinte: cara, eu acho que se naquela entrevista o cara gostar de mim, aquele emprego pode ser meu. Eu acho que se essa coisa acontecer, eu acho que se aquele amigo conseguir para mim uma colocação, isso é pensamento positivo. Você está colocando expectativa em situações e pessoas. Você sabe qual é o convite da fé? É tratar as coisas que não são como se já fossem. Você quer um exemplo claro? A gente teve um curso de pais grávidos aqui. Papais e mamães que estão esperando o filho, então tem um curso para prepará-los. Você sabia que uma das pessoas que participou do primeiro curso da nossa igreja é um casal que a mulher é estéril? Meu irmão, preste atenção nisso, em nome de Jesus. O ventre dela é estéril, mas a fé dela não. Se for para ele, você pode aplaudir. Hey! Mulher, o teu ventre é estéril. Ok, o meu ventre pode ser, mas a minha fé não. E ela vai gerar frutos, e frutos que permaneçam. Pastor, você não sabe como é que está a minha casa? Eu não tenho a menor ideia. Pastor, você não sabe como é que está a minha família? Eu não tenho a menor ideia. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não vim falar do que eu posso fazer por você. Eu vim para falar daquele que te conhece antes de todas as coisas ao seu redor existirem. Ei, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e me buscar, eu, Senhor, ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Meu irmão, existe um interesse de Deus de mudar a tua história muito maior do que a sua. Porque você acha que a tua história vai ser transformada se um problema que você está vivendo essa semana for resolvido. Deus já está vendo lá na frente. Ele não quer te ajudar a pagar alguns boletos, Ele não quer te ajudar a comprar uma casa própria, Ele não quer te ajudar a mudar de carro, não. Ele quer te dar vida eterna. E vida eterna não começa quando a gente morre. Vida eterna começa a partir do dia que a gente encontra Jesus. Tem gente que está esperando, não, quando eu morrer eu vou experimentar a vida eterna. Não, você aceitou Jesus hoje, então a vida eterna começou hoje para você. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Não há impossíveis para Deus, cara. Eu estou apaixonado por uma revelação que Deus ministrou no meu coração há alguns dias. Eu acho que eu ministrei no final do culto de domingo, mas eu quero compartilhar com vocês. Tem muita gente que está visitando a gente pela primeira vez. Olha que incrível isso. Durante séculos, Deus se calou na humanidade. Durante 300 anos, silêncio de Deus. Aí Deus quebra o silêncio através de um homem chamado João Batista. Presta atenção nisso. Só que quando a gente vai ler a história de João Batista, a gente entende que a mãe de João Batista tinha um ventre estéril. Aí do outro lado tem Jesus, o Filho de Deus, que nasceu de um ventre virgem. Você sabe o que Deus está mostrando para a gente? Preste atenção nesse encontro, meu irmão. Depois de 300 anos de silêncio de Deus, Ele quebra o silêncio fazendo o seguinte: Ele gera a voz que clama no deserto de um ventre estéril, e Ele gera o verbo que se fez carne de um ventre virgem. Sabe o que Ele está dizendo? Eu não dependo de circunstâncias para gerar o futuro. E disse Deus e tudo se fez. Ei, o Deus que criou tudo com a sua palavra em Gênesis não mudou. O que você precisa para mudar a tua história? Uma palavra de Deus. Você pode declarar isso comigo? Diga: eu preciso de uma palavra de Deus. É só o que você precisa. Você não precisa de uma oração forte, você não precisa de mais uma pregação, você não precisa de uma nova revelação, você só precisa de uma palavra de Deus e tudo ao teu redor vai ser transformado. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Sabe o que me assustou, cara? Eu estava conversando com um amigo essa semana e olha só que interessante isso. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Deus está falando a respeito de uma igreja, Laodiceia. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu preferi que você fosse fria ou quente, mas não morna. E lá no final a gente continua lendo Apocalipse 3, 22 ou 23, ele diz o seguinte: e eis que estou à porta e bato. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus está batendo a porta. Sabe o que é interessante? Durante a minha vida inteira, quando eu ouvia pessoas dizendo que Jesus está batendo a porta, a imagem que vinha na minha mente era Jesus batendo a porta de pessoas que não eram convertidas. E a gente pensa o seguinte: Jesus está batendo na porta do seu coração, deixa ele entrar.
Meu irmão, você que não é cristão, Jesus está batendo a porta do seu coração, deixa ele entrar. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Ei, Jesus está do lado de fora de uma igreja, dizendo: ei, eu estou batendo a porta, eu posso entrar? Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Jesus está pedindo para entrar numa igreja que se perdeu. Jesus está batendo a porta e pedindo para entrar numa igreja. Sabe o que significa? Estar sentado num banco de uma igreja não significa estar vivendo o propósito de Deus. Vocês estão comigo? Amém? Preste atenção, Jesus está dizendo: ei, eu estou do lado de fora, me deixa entrar. Você sabe o que significa isso, meu irmão? Eu estou falando de posicionamento. Uma igreja que não tem a presença de Jesus, parece utópico, mas isso não é algo tão difícil de encontrar. Você sabe uma coisa que tem crescido muito no Brasil, se chama ateísmo prático. Você sabe o que é ateísmo prático? É você acreditar que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse. Ateísmo prático é você acreditar que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse. Você quer um exemplo disso? Pela primeira vez no Brasil, o censo criou uma categoria nova de religião. Sabe qual é essa nova categoria? Se chama evangélicos não praticantes. Meu irmão, isso devia ser uma vergonha para a gente, mas isso é a realidade. Evangélicos não praticantes. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu estou falando de posicionamento. Meu irmão, Deus não chamou você para ficar do lado de fora vendo Ele fazer. Deus chamou você para ser o centro do mover dEle na terra. Pastor, eu estou esperando Deus fazer milagre. Você não entendeu ainda? Você já é o milagre. Ele está esperando você ser milagre na vida de outros também. Posicionamento. Quantos aqui querem se posicionar para viver o melhor de Deus? Diga: eu quero. Diga: viver o melhor de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Todo posicionamento é reflexo do que está acontecendo dentro de nós. Todo posicionamento externo é reflexo das realidades que estão acontecendo dentro de nós. Você quer um exemplo? Preste atenção nisso. Eu descobri que o meu chamado é ser pescador de homens. Só que a perspectiva que Deus me traz hoje sobre pescar homens é completamente diferente. Porque durante muito tempo eu acreditava que ser um pescador de homens significava trazer pessoas do lado de fora da igreja para dentro da igreja. Quando na verdade o que Deus espera de mim não é que eu traga pessoas de um bloco para outro, pessoas que eram católicas para serem evangélicas, pessoas que eram de uma religião para serem crentes, não. Você sabe o que significa ser um pescador de homens? Significa pescar dentro de você um eu que está adormecido e trazer para fora. Significa tirar de dentro de você alguém que Deus sempre quis que você fosse. Meu irmão, tem 12 anos que eu aceitei Jesus e sabe o que eu percebi? O André que eu tinha me tornado é completamente diferente do André que Deus sonhou. Tem pessoas que vão vir aqui à frente hoje e vão dizer sim para Jesus. Deixa eu te dar uma boa notícia: a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque o que você havia se tornado até o dia de hoje morre e passa a nascer o novo de Deus. Novos sonhos, um novo coração, novos projetos. Tem alguém recebendo isso? O novo de Deus significa: ei, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu creio que existe uma batalha para que a gente possa experimentar o novo de Deus, para que a gente possa se posicionar. E essa batalha, sabe onde ela acontece? Dentro de nós. Toda batalha que a gente trava não tem a ver com as coisas que estão ao nosso redor, mas com aquilo que está dentro da gente. Você sabia que existe um universo dentro de cada um de nós? Você já ouviu a expressão: vem para o meu mundo? Quantos aqui já ouviram? Meu irmão, vem para o meu mundo. Você está rindo que você já usou, né? Já botou até hashtag no Instagram, que eu sei. Hashtag cola com a gente, hashtag vem para o meu mundo. Você já ouviu essa expressão? Quantos já ouviram essa expressão, vem para o meu mundo? Esse amém foi desinteressado, hein, Bernardo? Sangue de Jesus. Vem para o meu mundo. Sabe o que significa isso? A gente está dizendo o seguinte: ei, vem viver a minha realidade, cara. Vem caminhar do meu lado, vem entender o que eu experimento, vem viver o que eu acho que é bom, vem experimentar o que eu estou experimentando. Você sabe qual que é o lema dessa igreja desde o início dela? Experimenta. Sabe o que está dizendo para o mundo inteiro? Ei, vem experimentar o que eu estou experimentando na minha casa. Vem experimentar os milagres que eu estou experimentando na minha vida. Ei, vem experimentar algo leve de Deus que vai mudar a tua história. Tem alguém que está entendendo isso? Agora preste atenção. Existe um mundo dentro de nós que afeta o mundo ao nosso redor. Você sabe qual que eu acho que é a maior loucura de tudo que acontece dentro do nosso interior? É que tudo que acontece no seu mundo afeta o mundo ao seu redor. Preste atenção nisso. Tem uma teoria que se chama teoria do efeito borboleta. Quantos aqui já ouviram falar do efeito borboleta?
Deixa eu usar um pouco de ciência agora, só para parecer mais culto. O efeito borboleta, é o seguinte: os cientistas analisaram algumas coisas e eles perceberam que quando você tem cenários controlados, uma pequena mudança pode afetar todo o contexto. E o efeito borboleta, ele diz o seguinte: o simples bater de asas de uma borboleta em um lugar do planeta pode gerar tempestades do outro lado. Na verdade, eu não sei se o efeito borboleta existe ou não, eu não sei se é real ou não, mas eu acredito que se existe um lugar que esse efeito borboleta acontece, é dentro de nós. Você sabe por quê? Porque uma simples mudança no seu interior muda toda a sua história. Deixa eu ser um pouco mais profundo. Uma simples mudança no seu interior muda toda a história. Porque a história do cristão não se resume àquilo que Deus vai fazer em você, mas começa em você e se estende a partir de você. Você sabe por que uma simples mudança dentro de você não muda só a sua história, mas muda toda a história? Porque me ouvindo nesse auditório podem ter grandes avivalistas dessa geração. Você sabia que o cara que ganhou Billy Graham para Jesus, ele era muito conhecido e ele pregava e fazia cruzadas evangelísticas por toda a América. E encontraram depois de um tempo no diário dele, preste atenção nisso, ele falando: olha, eu fui numa cidade tal e eu não entendi muito bem o que aconteceu, porque nessa cidade só uma pessoa se converteu e eu estou tão frustrado, eu estou até me questionando se eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou até me questionando se eu não estou discernindo o tempo, as estações, se passou minha fase. E eu estou achando estranho porque nessa última cruzada, só um jovem rapaz se converteu chamado Billy Graham. Você consegue compreender que uma mão levantada pode mudar a história de toda uma nação? Você consegue compreender que a sua mão levantada nessa noite pode mudar toda a história da tua família, da tua casa? Ei, preste atenção. Acredita nessa palavra. Não no que eu estou falando, não no meu sermão, mas na palavra que eu estou liberando. Preste atenção nisso. Alguns meses atrás eu fui na cidade de Fortaleza e que bom que meu pai está aqui para ouvir isso, já está lhe chorando. Eu fui na cidade de Fortaleza e eu fui pela primeira vez conhecer a cidade do meu avô. E eu fiquei muito emocionado lá, porque pela primeira vez eu fui na cidade do meu avô e ele morreu e ele não era cristão. E se ele era, não era praticante, né, pai? E eu fui lá e eu fiquei emocionado, porque eu falei: uau, eu estou pisando na terra do meu avô, como um pregador do evangelho. Sabe o que Deus falou comigo? Ei, filho, deixa eu te lembrar de uma coisa. Da tua família de parte de pai, você é o primeiro pastor que eu levantei. Mas espera aí, não terminei não. Da família da parte da sua mãe também. Você sabe o que significa, meu irmão? Há 12 anos atrás, quando eu levantei a mão, Deus não mudou a história do André apenas, mas das gerações que virão depois de mim também. Tem uma menina de 4 anos que todas as vezes que ela me vê pregar, ela fala: aquele pastor ali é o meu pai. Eu não tive essa alegria quando eu era pequeno, mas a minha filha vai ter. Você sabe qual é o problema da nossa geração? A gente quer dar para os nossos filhos os presentes que a gente não teve, quando na verdade a gente deveria dar os princípios que a gente não teve, os exemplos que a gente não teve. Seu filho não precisa de mais presentes, o seu filho precisa de mais exemplos. Aí, vamos lá. Se for para Jesus, você pode aplaudir mais forte. Se você crê que Deus está fazendo algo nessa noite, celebre a Ele. Ei! 12 anos atrás, uma mão levantada, o que mudou? Mudou a história da minha família, mudou a história da minha casa, mudou a história da minha filha. Ela nem era gerada ainda, ela nem tinha nascido aos meus olhos, mas aos olhos do pai. Ele deve ter olhado e falado: uau, a vida da Cecília agora está entrando no trilho, porque o pai dela aceitou a mim. Você tem noção que filhos que o ventre da Kezinha ainda vai gerar, já estão recebendo bênçãos que através do meu posicionamento estão sendo liberados? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se posicione diante daquilo que Deus te prometeu, e você vai ver com seus olhos o cumprimento de cada promessa que Ele te fez. Ele é Deus, meu irmão. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ei, agindo Deus, quem pode impedir o seu querer? Meu irmão, se Deus deseja mudar a tua história, quem será capaz de te impedir de experimentar algo sobrenatural? Ei, se Deus quiser mudar hoje a tua história, quem pode impedi-lo? Você.
Eis que estou à porta e bato. Deixa eu entrar na tua vida hoje, deixa eu mudar a tua história hoje, deixa eu liberar promessas e sonhos que eu tenho para você. Ei, deixa eu trazer à existência coisas que ainda não existem. Deixa eu liberar sobre você e sobre a tua casa promessas que você nem sabia que eu tinha para você. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Essa semana Deus tem me impactado com muitas coisas, porque Ele tem trazido à minha memória coisas que Ele fez. E eu estava lá em Ribeirão Preto pregando, e eu estava assinando alguns livros. E a minha letra é horrível, meu irmão, horrível. Uma das coisas que eu menos gosto é fazer dedicatória, porque eu tenho carinho pela pessoa que eu estou fazendo, mas eu fico com vergonha da letra que eu estou escrevendo. Só para você ter ideia, o meu último ano do ensino médio, eu quase fui reprovado por causa de literatura. E Deus me deu 2 livros. E eu estou lá escrevendo os livros e eu falei, uau, eu nunca imaginei que eu seria escritor. Ai, Senhor, obrigado por nos surpreender, Pai. Ei, a gente está falando de um Deus de impossibilidades. Um Deus que não depende das circunstâncias para fazer. Basta uma palavra dele e tudo muda. Preste atenção nisso. Eu estou lá assim, Deus, eu nunca imaginei que eu seria escritor. Mas eu também nunca imaginei que eu seria pastor. Na verdade, eu nunca imaginei que eu seria crente. E eu comecei a pensar em coisas que eu nunca imaginei. Sabe o que eu percebi? A maior parte das coisas que eu estou vivendo, a maior parte dos sonhos que eu estou vivendo, eu nunca imaginei que eu iria viver. Mas glória a Deus que a minha vida não é fruto do nunca, mas de um Pai que sempre acreditou em mim, mesmo antes de eu saber que Ele existia. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que vão se render a esse amor furioso nessa noite, vão correr para os braços do Pai. Deixa eu falar algo sobre você, preste atenção nisso. Eu falo com propriedade de quem já experimentou isso. Deus vai começar a encher o teu coração de sonhos que você nunca imaginou que Ele tinha para você. Mas o fato de você não ter conhecido Deus até hoje não significa que Ele não te conheça desde sempre. Ele vai entrar na tua história hoje, mas você faz parte da história dele sempre. Se tem alguém entendendo isso, diga amém. E eu quero terminar, a Luma já pode subir, preste atenção nisso. Algo que o Rodolfo Abrantes teve aqui, ele ministrou, eu achei poderoso demais. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Só que a palavra não está dizendo de conhecimento só a respeito de informação. Preste atenção nisso, olha para mim. O meu povo está morrendo porque não conhece quem eu sou. O meu povo está morrendo porque não conhece ainda do que eu sou capaz de fazer. Ei, o meu povo está morrendo porque não sabe ainda o poder que existe no nome do meu filho, se chama Jesus. Deus está dizendo, ei, conheça mais de mim, conheça mais do que eu sou capaz de fazer. E aí sabe o que ele compartilhou? Ele compartilhou sobre a história de um cara chamado Saulo. E sabe o que é interessante? Saulo, ele conhecia tudo a respeito de Deus. E a palavra de Deus diz que Saulo está indo no caminho de Damasco, e aí Deus se revela para ele. Meu irmão, ele conhecia tudo a respeito de Deus, só que ele fica confuso. Ele pergunta, Senhor, quem és tu? E ele fala, ei Saulo, eu sou aquele que em você tanto persegue. Sabe o que eu acho interessante? Saulo sabia que era Deus, mas Saulo não sabia quem Deus era. Tem muita gente que ouviu falar de Deus a vida inteira, mas você ainda não sabe quem Deus é. Deixa eu te apresentar Ele nessa noite. Deixa Ele entrar na tua história hoje. Deixa Ele mudar a tua casa hoje. Deixa Ele tirar a venda dos seus olhos. Ei, deixa Ele te colocar de pé. Deixa Ele sarar suas feridas. O convite dele para você nessa noite é: vinde a mim todos que estão sobrecarregados. Ei, você que está cansado, se coloca de pé. Você que está sem esperança, se coloca de pé. Você que está triste, se coloca de pé. Ei, você que está feliz, se coloca de pé. Vinde a mim todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ei, hoje é noite de milagres. Se você crê nisso, levante as suas mãos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver. Então liberta-me, oh, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei. Então enche-me de ti, Senhor, até que
que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença é transformado. Transforma-nos, Pai, transforma-nos, Deus. Pois o bem que eu quero fazer não faço. Diga: precisamos de tua graça. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não se renda, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim sem ti, Jesus. Mas eu sei. Levante sua voz e diga: tenho prazer na tua lei, Senhor. Oh, oh, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser, eu quero. Se você estiver aqui, somente em ti. Oh, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou aqui em tua presença, oh, em tua presença o meu medo se vai, em tua presença eu encontro a paz, em tua presença é o meu lugar. Eu não quero me afastar nunca mais. Eu sou tua filha e tu és meu pai, e em tua presença, papai, é o meu lugar. É o meu lugar. É o meu lugar aqui contigo, onde eu sou transformado à tua imagem e semelhança de novo, aqui em tua presença, contemplando a sua face, eu sou liberto. Então liberta-me de mim. Diga: oh, eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti. Pois quando estou em tua presença, o meu viver, e eu passo a ser, e eu passo a ser livre pra viver. Boa, perfeita e agradável ao te conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e reina o Espírito